Olá a todos, sou Marcelo Moura, professor do curso de Ciências Ambientais do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará, e nessa mesa redonda do Congresso Nacional de Botânica, a gente vai falar sobre bases de dados, e eu gostaria de falar sobre as bases de dados pessoais, quer dizer, os dados que a gente coleta, que a gente registra em campo, e que muitas vezes acabam perdidos e a gente não consegue salvar esse patrimônio de informações para gerações futuras. Já é tradicional que nos estudos de filogenia a gente deposite, por exemplo, as sequências genéticas que nós usamos para fazer uma filogenia e possamos acessar também sequências que outras pessoas geraram. Mas fora essa prática, nós estamos muito atrasados na partilha de outros tipos de dados na taxonomia, na botânica de um modo geral, na biogeografia e na ecologia. Então, hoje eu gostaria de falar sobre esse tema e chamar a atenção de que a ciência ela avança com compilação e compartilhamento de observações feitas no mundo natural ou de amostras biológicas ou, né, feitas no mundo natural, amostras de plantas, de animais, de fungos, fósseis, que depois são destinados, são delegados a gerações futuras como referência para os estudos. E a partir dessas observações e das amostras, os cientistas criam teorias. E a gente tende sempre a valorizar as teorias, com razão, porque essas teorias científicas, né, são a base do nosso conhecimento, mas nós acabamos deixando as informações, os dados, as observações científicas sobre o qual nós geramos as nossas teorias do mundo em segundo plano, e com isso há uma grande perda de conhecimento para os próximos cientistas que querem investigar áreas semelhantes a nossas. Então, as observações em si mesmas, elas já são parte desse conhecimento, desse patrimônio intelectual das ciências. E aí eu destaco o trabalho de Darwin, né, a teoria da evolução por seleção natural, desenvolvida por Wallace e Darwin em paralelo, e Darwin mais famoso ficou mais famoso como o pai da teoria, embora seja partilhado pelos dois, mas que são teorias que só existem porque elas foram construídas em cima de um conjunto enorme de observações. E Darwin em si delega, né, dá o crédito a várias pessoas que mandam observações para eles, entre eles o destaque do Fritz Miller, que trabalhou em Santa Catarina, aqui no Brasil, e que foi chamado por Darwin de o príncipe dos observadores. Muitas das conclusões de Darwin derivaram das suas próprias observações ou de observações de pessoas que enviavam observações estruturadas para ele. Outro exemplo da importância de observações, de mapas, é o estudo de Humboldt, no início do século XIX, que é considerado um dos trabalhos fundamentais da biogeografia, né? Humboldt é considerado o pai da geografia física e da biogeografia ao mesmo tempo. Então, estudos nos gradientes altitudinais de grupos vegetacionais, comunidades vegetacionais dos Andes, que ele fez no início do século XIX, com observações muito detalhadas, permitem hoje em dia, por exemplo, avaliar qual a influência que as mudanças climáticas globais estão tendo sobre os tipos de vegetação e os ecossistemas. Então, como observações muito detalhadas, que são preservadas para o futuro, são importantes. E dentro de um contexto da botânica, o que dizer das essicatas, coletas feitas e depositadas em coleções científicas que, bem armazenadas, duram muitos séculos e passam a ser referência também para gerações e gerações de botânicos que vêm depois. Então, aqui nós temos um caso de uma coleta do marcgrave, feita durante o Brasil holandês, nos séculos 17, né, entre 1638 e 1644, e essas coleções estão lá disponíveis para consulta até hoje, e, inclusive, incorporados a um contexto já do século XXI de bases de dados digitais taxonômicas em que essas amostras são disponibilizadas através da internet. E, do mesmo modo, as sequências de DNA que a gente usa para fazer os estudos filogenéticos, nós só alcançamos essa abrangência de árvores filogenéticas, né, a nível de todas as famílias de angiospermas, por exemplo, de todos os grandes filos de plantas, ou estudos focados em grandes grupos, porque não foi o esforço de um único pesquisador trabalhando e sequenciando o DNA, mas esforço coletivo da comunidade científica, em que o trabalho de um é delegado, é passado aos outros, na medida em que todos eles depositam dados em bases como o GenBank, que depois são acessíveis pela comunidade. Mais curiosamente, a gente faz mestrado, doutorado, iniciações científicas, gastamos de meses a muitos anos em observações ou ecológicas, ou biogeográficas, ou compilando dados de ocorrência de espécies,
ou no caso da fitossociologia, medindo milhares de indivíduos arbóreos, né, um a um, com observações de altura, diâmetro, espécie, mapeamos uma espécie ameaçada com registros antigos, registros modernos, planilhamos esses dados, estudos morfológicos observam variação morfológica de uma espécie, estudos de interação ecológica observados por horas e horas de observação, filmes, filmando interações de polinização, por exemplo, e no final a gente faz apenas um gráfico básico, em que você tem ali dados sumários, números de visita do polinizador à planta, ou variação morfológica das plantas, ou alguns registros da espécie como exemplificação daquela ocorrência, mas aquele esforço total que nós fizemos de gerar uma base de dados pessoal bastante completa, bastante grande, esses dados acabam ficando no nosso computador, ou em planilhas, né, ou em dados planilhados em papel, e com o tempo, anos ou décadas depois, já estão perdidos, não se perpetuam como parte desse conhecimento científico global. Ora, as nossas conclusões sobre os dados, eles são postergados aos próximos cientistas na forma dos artigos, mas os dados em si nós acabamos perdendo até para o nosso próprio reuso e também para a utilização de outros pesquisadores. Hoje em dia, uma filogenia qualquer vai depositar as sequências no GenBank, já é padrão. Então, mesmo que eu abandone a carreira científica, mesmo que eu mude minha área de pesquisa, mesmo que eu não trabalhe com um certo grupo, as sequências que eu pesquisei e usei para fazer uma filogenia em algum momento, elas estão preservadas para a posteridade. Mas nas outras áreas, nós estamos bastante atrasados com as práticas da ciência aberta. Não é que não exista, é claro que existe esse depósito de dados em repositórios, mas não é uma regra tão absoluta ou tão padrão quanto depositar sequências de DNA. Então, mais do que as nossas conclusões, a gente precisa delegar para outros pesquisadores as nossas bases pessoais de dados de modo mais completo possível. Ou, às vezes, a gente não deposita os dados brutos, ou, às vezes, a gente deposita de forma incompleta ou inadequado, como eu vou já mostrar, ou então a gente usa um formato de apresentação de dados que dificulta o acesso e o reuso dos dados. Aqui tem um trabalho de uma monografia da Flora do Ceará, do qual eu fiz parte, só mostrando o modelo na esquerda tradicional de mostrar os materiais que nós consultamos. Então, uma lista de materiais selecionados e consultados. Essa é uma forma pouco prática de expressar os dados se outras pessoas quiserem reutilizar. E na direita está a forma de dados tabulado, o mesmo conjunto de dados tabulado, em que nós temos isso organizado na forma de planilha eletrônica muito mais prática. Então, como compartilhar esses dados de modo efetivo? É importante a gente perceber, para a gente ter também um pouco de informação sobre como lidar com planilhas eletrônicas. Um estudo, né, feito em 2011, um artigo publicado em 2011 pela pesquisadora Débora Drucker, discute justamente a importância da organização de dados em planilhas. Aqui em cima ela cria um modelo, ela cria um exemplo, né, fictício de tabelas, de uma tabela que ela é ineficiente, olhem só. Tem umas parcelas, as observações, número de indivíduos, né, observados por parcela, altitude, e ela deixa campos em branco nesse exemplo do que seria uma tabela inadequada. A gente vê que a altitude, ó, as observações dessa parcela, a altitude está em branco. Se deduz que é porque o valor 55 se repete, mas isso gera uma incerteza se a gente pensar no futuro. Também temos aqui um dado que representa um dado em branco, um dado em branco aqui, né, para uma espécie que não está presente, e outro que é uma contagem de 0 indivíduos. Então, uma diferença entre dados que não foram coletados por falha do observador versus uma observação que foi coletada e o valor é 0. Então, ela chama a atenção para a necessidade da gente colocar dados completos. E aqui também, cores colocados para significar alguma coisa. O que significa uma célula vermelha ou uma célula amarela? 1, 2, 5, 10 anos depois do trabalho, nem o próprio pesquisador que coletou os dados consegue lembrar exatamente o que é isso. Então, ela coloca embaixo um exemplo do que seria essa planilha bem estruturada, bem organizada. As datas, o nome da parcela, o código da parcela, o nome da espécie, a contagem do número de indivíduos, a altitude, a informação, né,
que os dados foram omissos, então ela usa um símbolo de um asterisco, poderia ser outro símbolo, como NA, né, non available, mas não deixar células em branco, não usar cores, e sim preencher todas as informações que são importantes na tabela. Então, recomendo que vocês consultem esse artigo e chamam a atenção para essa necessidade que a gente organize planilhas de modo bastante completa e correta, e que os dados sejam disponibilizados de modo perene através dos repositórios científicos e que nós geremos bons metadados, ou seja, metadados são dados sobre os dados. O que é essa planilha, onde os dados foram coletados, em quais datas os dados foram coletados, quais os métodos utilizados, quem são os autores, quais as referências bibliográficas que foram produzidas a partir daquele conjunto de dados. Então, a gente gera conjuntos de metadados sobre os dados. Apenas disponibilizar dados soltos na internet não tem um valor científico, é preciso que os dados sejam bem documentados. Daí a importância dos metadados, são dados sobre os dados. E que esses dados também sejam disponibilizados de modo permanente em repositórios científicos que sejam repositórios institucionais, com regras de manutenção desses dados para longo prazo. Muitas vezes a gente vê pesquisadores colocando dados, publica um artigo e diz, se você quiser mais informações, você me consulta. Ou então coloca um link para um site pessoal. Então, são situações que eu já vi ao longo da minha carreira, em que a pessoa diz, se você tiver interesse na minha planilha completa, você me pede por e-mail, ou então eu coloquei nesse meu site pessoal. É fortemente não recomendado que se use esse procedimento. Se o seu dado é importante para mais alguma pessoa, ele deve ser disponibilizado já em um repositório científico que tenha política de armazenamento de longo prazo e de estabilidade do link, que é o link DOI, que é um link que não varia com o tempo. Então, hoje em dia, nós temos milhares de repositórios científicos disponíveis, existe até uma base de dados de repositórios científicos, RE3 Data, e eu queria apenas mostrar alguns desses repositórios. O Zenodo é um desses repositórios, o Dryad também repositório para dados que a gente pode usar, são repositórios mais gerais que a gente pode utilizar para dados biológicos, o Pangaea e, pessoalmente, né, o meu preferido é o Figshare, mas qualquer um deles podem ser usados adequadamente, que são bases de dados onde a gente pode partilhar os nossos dados. E cada vez mais a gente na comunidade, tanto da ecologia como da biogeografia, como da botânica, tem utilizado algoritmos para analisar dados, daí a importância também de depositar códigos de programação que tenham sido utilizados. Então, alguns biogeógrafos, ecólogos, botânicos criam algoritmos para fazer análises, então depositar também esses algoritmos em repositórios como o GitHub, ou, se for um pacote do R, né, que seja desenvolvido, eventualmente no CRAN, que é o repositório oficial do R. Então, eu queria fazer aqui uma demonstração de como utilizar o repositório Figshare, só para vocês verem por trás do background, e mostrar alguns exemplos ilustrativos apenas de artigos que utilizam esses dados e que podem ser, inspirar outros pesquisadores a utilizar essas plataformas. Agora, eu loguei no Figshare, né? Você tem que criar uma conta gratuita. Interessante é que esses repositórios, o grande número deles são totalmente gratuitos, vários deles têm políticas de conservação de dados de longo prazo, tem instituições importantes por trás, né? O Zenodo, por exemplo, é mantido pelo CERN, que é um grande consórcio científico internacional. O Figshare é usado por revistas científicas importantes, a PLOS ONE, no Brasil a Rodriguésia, por exemplo. E são muito simples de usar, na verdade. Basicamente, você vai criar uma conta gratuita e você vai ter um espaço seu para você criar os seus conjuntos de dados. Então, aqui está, por exemplo, em verdinho, são projetos meus que já foram publicados dados na internet com a publicação dos artigos. E quando você tem um novo projeto a criar, um novo artigo, por exemplo, para colocar dados suplementares, você simplesmente coloca aqui, ó, Create a New Item, ele vai criar uma janela para você,
você vai pegar arquivos no seu computador e jogar aqui nessa parte da tela e ele vai fazer um upload dos dados. E você, então, vai colocar metadados que sejam relevantes, por exemplo, título. Algumas pessoas eu já vi colocarem dados suplementares. Não, é importante a gente documentar melhor. Coloque, por exemplo, o título do seu artigo, o título da sua dissertação de mestrado, como o título do trabalho. E aí você vai colocar também metadados, autores, quem são os autores do dado, categorias, palavras-chave, e na descrição é importante a gente descrever o mais detalhadamente possível o que são esses dados, como eles foram obtidos, como eles foram estruturados. Então, a título de exemplo, você termina isso, pode gerar um link privado que é colocado no seu manuscrito para que os revisores anonimamente possam olhar os dados e fazer sugestões, e você, no final, quando o artigo já está aceito, você pode reservar um link DOI para o seu conjunto de dados e colocar na prova gráfica o que vai ser o link permanente. Esses arquivos digitais, esses repositórios de dados digitais, eles geram links DOI que são estáveis, ou seja, a meta é que em 10, 20, 30, 100 anos, clicando naquele link, uma pessoa, um pesquisador, acesse o mesmo conjunto de dados que você gerou ao longo do seu trabalho de mestrado, doutorado, mesmo de TCC ou do seu artigo. Então, apenas para dar alguns exemplos, esse é um estudo que foi feito, né, de fitossociologia na Paraíba e que tem o link DOI do Figshare disponível. Então, acesso aos dados, né, o arquivo informa que o acesso aos dados pode ser obtido por meio do link do Figshare. Já deixei aberto aqui do lado. Quando você acessa aquele link DOI, você chega nessa página em que tem o mapa da área e os dados em planilha. Então, eu consigo olhar um a um cada indivíduo de cada uma das parcelas fitossociológicas, qual era o perímetro, qual era a espécie, qual era a altura dele, e esses dados estão disponíveis para se baixar. Então, você pode clicar aqui e fazer o download. Então, tem para as herbáceas, tem para as lenhosas, e a gente consegue baixar os dados fitossociológicos e refazer a tabela fitossociológica ou utilizar os dados de um modo que o autor inicial não pensou. Por exemplo, nós utilizamos nesse trabalho um critério de inclusão de 3 centímetros no nível do solo. Mas alguém que quer fazer uma comparação com um estudo que usou 5 centímetros no nível do solo, pode, baixando essa planilha, filtrar os dados apenas para plantas a partir de 5 centímetros, e aí comparar diretamente os dados. Ou a pessoa pode usar um método estatístico que a gente não utilizou, que essa pessoa quer utilizar. Então, aqui está o título do artigo, por exemplo, informando que são suplementos digitais. Lá embaixo tem o link para o artigo, foi publicado na Rênia, e aqui tem a documentação do que são os dados. Então, o estudo mostrou um hectare de caatinga, né, foi usado tantas parcelas para as herbáceas, tantas para as lenhosas. Então, a gente consegue documentar esses dados e linkar esse repositório digital com o artigo, de modo que é muito mais completo esse conjunto de informações do que apenas a tabela fitossociológica padrão. A tabela fitossociológica, ela é uma tabela, digamos, sumária. Ela me diz aqui que eu tenho, né, 466 indivíduos de Bauhinia queilantha. Mas se eu quiser ver os valores de biomassa, por exemplo, de diâmetro da Bauhinia queilantha individualmente, eu posso calcular isso usando equações de regressão, usando os dados do repositório científico, embora isso não tenha sido feito no artigo, por exemplo. Aqui um outro exemplo, um artigo de biogeografia para os campos rupestres da Amazônia e da cadeia do espinhaço, e o artigo ele traz como suplemento digital a base de dados no Figshare também. Então, é possível, por exemplo, pegar gráficos, mapas em alta resolução para você dar zoom, é possível obter diagramas que detalham melhor os métodos e que não foram disponibilizados no texto em si, né, porque não cabe no texto. Você pode pegar a árvore filogenética, por exemplo, de comunidades da nossa área, baixar e dar um zoom nela. Essa árvore filogenética você pode baixar em formato de texto para você colocar num software de árvores filogenéticas como o iTall, por exemplo, o Figtree ou o Mesquite, e você editar essa árvore para um outro uso, por exemplo. E aqui está a mesma coisa, ó, o título do artigo e a documentação, os metadados a respeito do que foi feito. Então, explica um a um o que são cada um dos arquivos que estão aqui disponíveis como dados suplementares. E, no final,
tem também o link para artigos que foram importantes e o próprio artigo do estudo. Aqui, novamente, um outro estudo feito na Bahia, na Chapada Diamantina, que documenta um tipo de vegetação diferenciado, né, determinado por variações edáficas na área, e o suplemento digital traz, por exemplo, um voo de drone sobre essa área. Acessando o link DOI que está no artigo, é possível, por exemplo, ver um sobrevoo de drone sobre o ecossistema, e com isso você entender melhor o que é esse tipo de ambiente. Então, um vídeo desse, que ocupa aí várias centenas de megabytes, em alta resolução, ele pode ser disponibilizado não cabe dentro do artigo, mas cabe muito bem como suplemento digital ao artigo. E aqui mais um exemplo, um artigo de revisão fitogeográfica do estado do Ceará, em que, em vez de apenas colocar as pranchas, tem pranchas fotográficas aqui também, mas a gente colocou 2 links DOI, quer dizer, 2 suplementos digitais. Um é um acervo fotográfico para paisagens do estado do Ceará. Interessante a quantidade de pessoas que acabam baixando essas fotos para usar em aulas, por exemplo. Várias pessoas reportaram que têm utilizado em aulas. Então, em vez de apenas da prancha com fotos muito pequenas, a gente consegue partilhar fotos em alta resolução, por exemplo, aumentando a importância do trabalho em si. Além da questão de imagens, né, da questão fotográfica, esse artigo ele tem um suplemento mostrando, por exemplo, os mapas do artigo, que aparecem pequenos dentro do texto do artigo, em alta resolução, para que você possa dar um zoom melhor, e tem o próprio artigo em Shapefile e KML, para que você possa abrir no seu Google Earth em casa, por exemplo, no seu QGIS, e fazer um mapa, por exemplo, de distribuição de anfíbios, de répteis, por exemplo, de aves, uma ave que é associada apenas a um tipo de ambiente dentro do Ceará. É possível que você baixe o que é um mapa formatado, mas você baixa o Shapefile ou o KMZ, abre no seu software de SIG e você pode criar um mapa de distribuição de uma espécie que seja do seu interesse. Só reportando um pouquinho como esses suplementos digitais eles podem expandir muito o acervo de conhecimento que a gente pode deixar para para a ciência, para as outras pessoas. E aqui um estudo que eu acho interessante, né, os pesquisadores estudaram a regeneração espontânea da Mata Atlântica em um município do Rio de Janeiro, correlacionando com dados socioeconômicos, demográficos, em que houve um êxodo do município pequeno do Rio de Janeiro, e com isso áreas foram abandonadas e regeneraram. E o estudo ele traz um mapeamento de vegetação desde a década de 70 até os momentos atuais. Então, tem um mapa aqui dentro do artigo em que ele mostra essas áreas que há décadas são Mata Atlântica e não foram desmatadas, áreas que eram Mata Atlânticas e foram desmatadas, e áreas que já tinham sido desmatadas e regeneraram e recuperaram como a vegetação secundária. Então, os autores trabalham isso numa perspectiva de paisagem, de conservação, mas eles fornecem no trabalho os mapas em raster. Quer dizer, eles tiveram todo esse trabalho de mapear. Em vez de apenas uma figura no artigo, eles disponibilizaram o mapa de vegetação do que era desmatado e floresta para 1978, 88, 99, 2016, 2006, 2014. Então, se a gente quiser fazer um mapa, por exemplo, de diversidade de anfíbios em florestas mais antigas e florestas mais jovens, regeneraram há menos tempo, é possível, usando o mapa que os autores fizeram com outras finalidades, para, por exemplo, selecionar áreas que nunca foram desmatadas, áreas que foram desmatadas há muito tempo, áreas que foram desmatadas e regeneraram recentemente. Isso, por exemplo, oferece a possibilidade de testar hipóteses científicas que os autores em si do estudo nem estavam interessados, mas que se tornam possibilidades, por exemplo, para outros pesquisadores. Então, isso abre novas fronteiras de pesquisa. Então, ao longo dessa curta palestra, eu queria mostrar um pouquinho a importância de a gente fornecer muito mais do que as nossas conclusões sobre os dados. É importante que a gente passe agora a fornecer os dados em si. E hoje isso é muito simples, como eu falei para vocês, os repositórios científicos permitem essa partilha
com uma facilidade extrema. Basta você criar uma conta gratuita em alguns dos repositórios, são vários disponíveis. Eu, particularmente, tenho usado o Figshare, gosto bastante, mas qualquer um desses mais que tem uma instituição por trás, eles são adequados. Você carrega os dados, você documenta os dados, ou seja, você cria metadados, gera um link DOI, e com isso você pode preservar não só a sua opinião sobre os dados, os gráficos que sumarizam os dados, mas os dados em si, e eu creio que são um grande patrimônio. As pessoas que trabalham com filogenia já fazem isso há muito tempo, com as sequências de DNA, e a gente agora na taxonomia tradicional, na morfologia, na ecologia, na biogeografia, precisa fazer isso também. Há um pouco de ciúme dos dados, às vezes as pessoas, mas eu tive muito trabalho para medir isso, mas a ciência é a partilha do conhecimento e da informação. Então, salvo quando há um motivo muito plausível, como preservar, por exemplo, espécies ameaçadas e não dar localização de espécies que possam ser caçadas ou coletadas na natureza, salvo quando há um motivo plausível, acho que, no geral, a regra deveria ser a partilha de dados. Então, muito obrigado por ouvir.